Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 31 de março de 2022. 153 anos da morte de Allan Kardec. De 30 de março de 1848, quando inicou o que chamo de invasão organizada dos espíritos no mundo material com o episódio da comunicação da Irmãs Fox com o espírito do mascate Charles Rosman e Desville no Zeu até o dia 31 de março de 1969, quando retorna à pátria espiritual Allan Kardec e a humanidade viu florescer uma ciência e filosofia que é doutrina espírita, que também tem a sua parte moral com uma nova visão dos ensinos de Jesus, sendo o guia segura para transpormos os tempos difíceis de hoje em dia. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis de Rivail, estudioso do magnetismo, então muito em voga no país. Rivail, que mais tarde seria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, num primeiro momento mostrou-se cético de que mesas pudessem girar ou falar, a menos que lhe provassem terem elas cérebro para pensar e nervos para sentir. Mas concordou em assistir às reuniões. Em 1855, assistiu a várias sessões na casa da senhora Plaine Maison, seguindo-se outras tantas, em residência de outros experimentadores, com médiuns que afirmavam receber mensagens de espíritos. As supostas comunicações não se davam só através das primitivas pancadas, mas também por pequenas cestas nas quais eram acopladas penas que, com a ação física dos médiuns, reproduziam mensagens escritas. Logo Kardec, reconhecendo a presença de inteligências invisíveis que se manifestavam por meios físicos disponibilizados pelos médiuns, concluiria que se estava diante de fenômenos inteligentes, a todo o efeito corresponde uma causa, teorizou, então, acrescentando, a todo o efeito inteligente corresponde uma causa também inteligente. Com essa base teórica, propôs os fundamentos do Espiritismo, uma ciência de observação e de natureza experimental. Em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, deduziria dessas experiências científicas a filosofia espírita. Esta tem por base a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos, fenômenos largamente estudados e experimentados pelo professor francês, até a sua morte. Allan Kardec desencarnaria também no 31 de março, no ano de 1869, deixando uma vasta obra que abarca temas científicos, filosóficos e morais, inspirados nos princípios deduzidos e sistematizados a partir do intercâmbio com os espíritos. Nada mais justo que neste dia fazermos a nossa homenagem a Allan Kardec, que é o mentor do nosso Centro Espírita em Balneário Gaivota, nos somando ao espírito Viana de Carvalho, que pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro A Luz do Espiritismo afirma: não que outros missionários não tivessem aportado antes dele, ases do conhecimento que dilataram os imensos horizontes do saber, místicos que se embrenharam nos dédalos do eu, aprendendo vitórias sobre si mesmos, santos que rasgaram sendas luminosas no matagal das aflições, apóstolos que fizeram da renúncia e da humildade os baluartes da própria força, filósofos que ensejaram a razão no campo da investigação, cientistas corajosos e audazes que ofereceram a vida em prol de pesquisas inapreciáveis na preservação de milhões de vidas. Heróis, missionários do amor, sacerdotes da fraternidade, operários sublimes, todos eles, do Pai construtor, encarregados de impulsionar o progresso da terra conjugado à felicidade dos homens. Ele, entretanto, guardadas as proporções, fez-se nauta de uma experiência antes não tentada nos mares ignotos da verdade, auscultou o insondável além da morte, inquirindo e estudando, selecionando e fazendo triagem das informações recebidas dos imortais, de modo a edificar o colossal edifício do Espiritismo.
Nem um só momento se deixou empolgar pela vitória conseguida ao peso das lágrimas, nem jamais se quedou desanimado sob o fardo das incompreensões, quando crivado pelas farpas da inveja e da calúnia. Não se permitiu o luxo dos triunfos fáceis, nem aceitou a coroa da consagração. A própria vida celeremente se lhe extinguiu no corpo somático, logo se permitiu conquistar o país do conhecimento, demandando a imortalidade antes que os lauréis da gratidão ou de qualquer glória lhe pesassem sobre a cabeça veneranda. Antes, outros espíritos de escola também velejaram pelas regiões desconhecidas do após o túmulo, tomando apontamentos, registrando observações. Muitos se embrenharam pelas veredas da vida além da vida e se detiveram deslumbrados no pórtico da revelação. Os que se atreveram a adentrar-se pelos recônditos da imortalidade, procuraram explicações mirabolantes, formulando hipóteses rocambolescas ou, fortemente impressionados, se recolheram à meditação profunda, ao flagício, à oração. Os que facultaram apresentar o resultado do descobrimento, experimentaram a zombaria dos contemporâneos e, não raro, desencantados, refugiaram-se no silêncio ou arderam em piras crepitantes. Ele, não se deteve a observar somente, nem se aquietou a experimentar emoções. Após o meticuloso exame do mediunismo, patenteada a veracidade da vida incessante mesmo depois da disjunção celular, entregou-se ao conhecimento libertador. Do fenômeno extraiu a doutrina. Do informe puro e simples conseguiu o fato comprovado. Enfrentando os imortais não os temeu, não os exaltou. Inquiriu-os e analisou a todos quantos passaram suas informações pelo crivo da discussão, do debate franco, do exame rigoroso. Compulsou os alfarrábios dos tempos e aprofundou-se na cultura da época. Armado de equilíbrio invulgar, esteve a todo instante à altura da investidura e, quando o reboliço da aventura cedeu lugar ao marasmo e à monotonia, ele apresentou o resultado dos seus estudos sérios, apoiados na razão e no bom senso. Kardec foi, sem dúvida, um magnífico missionário da humanidade, precursor do mundo novo. Em sua obra recendem os aromas específicos da tríade perfeita do conhecimento, ciência, filosofia e religião. São o esquema ímpar da sabedoria em todos os seus ângulos e faces. Transcorrido o primeiro século da codificação kardeciana, mais se fazem atuais os seus ensinos e conclusões, ensejando elucidações valiosas para os enigmas que surgem no momento em que ruem os tabus e os preconceitos, em que necessidades aparecem para substituir as manifestações místicas da ignorância e da falsa pudicícia da fé, que se esboroam. Por essa razão é que se faz imperioso estudar o Espiritismo, trazendo, não só os informes destes dias para examiná-los à luz meridiana da doutrina, clareando as nebulosas informações de psiquistas e parapsicólogos, como também os problemas morais ao estudo sistemático da moral espírita e as conclusões da ciência ao ensinamento doutrinário. Não olvidar, no entanto, que os descobrimentos e as informações de caráter eminentemente revelador no campo do mundo, aos homens do mundo competem, sendo a doutrina mesma o guia moral e espiritual para todos nós, não pretendendo, como não fez o codificador, resolver ou realizar as tarefas que ao homem cabem, como medidas imperiosas de crescimento e evolução. Estudemos mais e analisemos melhor o Espiritismo, porquanto com as suas lições no coração e na mente encontraremos o pão e a luz, o instrumento e a rota, para levar-nos a harmonia e a paz real. Esta foi a crônica do amanhecer de 311 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.